Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou abordar nesse vídeo aspectos relacionados ao sistema nervoso central, distúrbios cognitivos e o delírio no idoso. Os indivíduos idosos apresentam alterações a nível do sistema nervoso central que cursam de forma progressiva com piora à medida que a idade avança. Há um declínio cognitivo progressivo na maioria dos indivíduos mais idosos que cursam com falha de memória e distúrbio de sono. O distúrbio de sono pode ser consequência do distúrbio cognitivo, mas também pode ser fator desencadeante e descompensador do mesmo. A piora do declínio cognitivo pode levar a quadros de demência, e a demência, tornando o paciente vulnerável, aumenta a morbimortalidade e torna esse indivíduo muitas vezes incapaz para o trabalho e para a manutenção das suas necessidades diárias, com dependência de atenção e de cuidados por terceiros. Os indivíduos idosos também apresentam distúrbios do movimento por redução da produção de neurotransmissores, principalmente acetilcolina e dopamina, muitas vezes evoluindo com quadros de doença de Parkinson. Os distúrbios também podem cursar com depressão, e a depressão muitas vezes leva ao aumento da incidência das alterações neurocomportamentais no pós-operatório, como distúrbio cognitivo e delírio, aumentando a morbimortalidade desses indivíduos. Pacientes em uso de antidepressivo que encontram-se estáveis devem manter essa medicação no pós-operatório devido ao risco de síndrome de retirada. O delírio pode ser classificado como delírio de emergência, que é um delírio mais simples, que ocorre na transição entre estado de anestesia e estado de despertar, que pode durar alguns minutos ou horas. O delírio pós-operatório clássico é mais grave e pode surgir nos primeiros dias de pós-operatório. Ele pode ser ainda classificado como delírio hipoativo, que leva à confusão diagnóstica através da dificuldade de diagnóstico diferencial com demência e depressão. E o delírio hiperativo, que muitas vezes se manifesta com comportamento violento, agressivo, e ambos são normalmente relacionados ou à redução da produção de neurotransmissores e ou à neuroinflamação. Ambos levam tanto ao aumento de morbimortalidade quanto ao aumento do tempo de internação. E é importante entender que, embora não conheçamos todas as formas e caminhos fisiopatológicos que levam ao distúrbio cognitivo no pós-operatório e à apresentação de delírio, a confluência de fatores leva ao aumento da incidência deles. O idoso apresenta também uma redução progressiva da quantidade de neurônios. Mais que isso, há uma redução expressiva da quantidade de dendritos, a quantidade de sinapses e a concentração de neurotransmissores nas sinapses neuronais, reduzindo a capacidade de conexão e também o volume do encéfalo. Essas alterações são mais expressivas a nível de hipocampo, córtex frontal e temporal. Na ressonância magnética é possível perceber-se uma perda da massa cinzenta cortical, e essa redução da quantidade de neurônios e da sua atividade metabólica leva a uma redução progressiva do fluxo sanguíneo cerebral. A redução da conectividade e da plasticidade neuronal pode ser descrita como causada pela desregulação na capacidade de transmissão do impulso nervoso, redução da capacidade de disparo de produção de potencial de ação, alteração no metabolismo de cálcio e também alteração na expressão genética, que pode levar a uma alteração no fenótipo do paciente ao longo do seu envelhecimento. Tudo isso leva a uma disfunção em várias atividades, como a capacidade cognitiva, capacidade de memória, entre outros, e também
pode estar relacionada, e provavelmente está, ao aumento da sensibilidade aos anestésicos. Essa redução da capacidade de conectividade e plasticidade também aumenta progressivamente a chance de apresentação de distúrbio cognitivo e delírio no pós-operatório. Os distúrbios cognitivos, pós-operatórios ou não, quando leves, não interferem com atividades normais, mas com a progressão do comprometimento funcional neuronal, há um agravamento do quadro, podendo levar ao surgimento de demência, que em geral cursa com perda de memória, perda de capacidade cognitiva grave e, geralmente, como foi dito, por principalmente perda neuronal. O paciente pode também evoluir com quadro de Alzheimer. O Alzheimer é uma degeneração cognitiva grave causada pela interação entre as chamadas proteínas tau e beta-amiloide, que precipitam a morte celular, levando à aceleração de todos esses processos mencionados até aqui. Há também alterações cognitivas derivadas de alterações vasculares. Em geral, nesse caso, há um comprometimento hemodinâmico prévio que causa morte celular e perda cognitiva progressiva por hipóxia tecidual. Existem também os distúrbios cognitivos que cursam com os chamados corpos de Levy. São depósitos das chamadas alfa-sinucleínas, que são as proteínas presentes, por exemplo, na doença de Parkinson. Essas alterações cognitivas implicam, entre outras coisas também, na limitação da possibilidade do uso de analgesia controlada pelo paciente, uma vez que ele apresenta uma alteração de entendimento, uma alteração cognitiva, que limita, então, a possibilidade de dispensar ao paciente, ou de deliberar ao paciente, ou de outorgar ao paciente o comando pelo tratamento e profilaxia dos seus processos dolorosos. Outro comprometimento importante, ou limitação importante causada pelo distúrbio cognitivo, é a menor cooperação do paciente quando da administração de anestesia regional, tanto na execução do próprio procedimento anestésico, quanto na manutenção do paciente no transoperatório após a realização da anestesia regional, onde o comportamento errático do paciente traz bastante dificuldade no seu manuseio no intraoperatório, e a decisão, a tomada de decisão, por exemplo, qual a substância a ser utilizada, deve ser realizada com muito critério, uma vez que muitas das drogas utilizadas, por exemplo, para a sedação do paciente, como o benzodiazepínico, pode agravar esses quadros. Alguns estudos in vitro em animais sugerem a participação do agente inalatório, aumentando a proteína beta-amiloide, que pode acelerar o processo de desenvolvimento ou desencadeamento de uma doença de Alzheimer que ainda está em processo mais precoce de instalação. E também há suspeita de que há a possibilidade do inalatório acelerar os processos de apoptose induzidos pela própria produção da proteína beta-amiloide. Indivíduos com demência muitas vezes cursam com disfagia, disfunção respiratória, o que pode levar a maior risco de aspiração. São pacientes que, em geral, não cooperam e não fornecem informações adequadas quanto à sua sintomatologia, levando à execução de procedimentos anestésicos e cirúrgicos sem o conhecimento completo ou profundo do quadro do paciente em todas as suas nuances clínicas, e a participação de familiares e médicos clínicos acompanhantes no fornecimento dessas informações pode ser de vital importância.
Como foi dito, pacientes com demência podem desenvolver delírio com mais facilidade no pós-operatório. E pelo simples fato dos pacientes que apresentam demência serem pacientes que não têm uma atividade física regular ou uma mobilidade e independência adequada, o maior risco de desenvolvimento de tromboembolismo também acontece nesses pacientes. É preciso ter conhecimento também das drogas que os idosos tomam, das drogas que eles não devem utilizar e daquelas que eles podem fazer uso sem grandes comprometimentos. Drogas antieméticas que têm envolvimento com o sistema extrapiramidal por interferência com a ação da dopamina, por exemplo, a metoclopramida, pode desencadear ou agravar quadros de doença de Parkinson. Utilização de substâncias inibidoras da monoaminoxidase, principalmente as substâncias de gerações mais antigas, podem ter interação nefasta com os opioides, levando a crises graves serotoninérgicas, com aumento de pressão arterial, possibilidade de evoluir a coma e também aumento de sangramento perioperatório. O propofol pode desencadear ou agravar de cinesias em pacientes mais idosos. E devemos lembrar sempre que eles apresentam também redução da necessidade anestésica. Por calcificação das articulações entre vértebras e nos seus ligamentos, etc., há um aumento da rigidez do espaço peridural com menor complacência do mesmo e maior facilidade de dispersão de agentes anestésicos quando da utilização da anestesia peridural. Por outro lado, esses indivíduos apresentam uma duração de efeito menor quando se utiliza a anestesia peridural. A recuperação desses indivíduos mais idosos geralmente é mais lenta, principalmente quando se utiliza a anestesia geral e principalmente quando se utiliza a anestesia geral intravenosa. Há uma redução da metabolização, uma redução da quantidade de tecido muscular que é substituído por tecido gorduroso, e esse tecido gorduroso em geral leva ao aumento do volume de distribuição, que faz com que haja uma redução do tempo de ação quando a droga é utilizada em bolos, mas há um prolongamento do tempo de ação quando essa substância é utilizada em infusão contínua ou agente inalatório mais lipossolúvel. Há alterações visuais e auditivas frequentes nos indivíduos idosos que podem levar à dificuldade no entendimento das instruções quanto à forma de uso forma posológica das substâncias utilizadas no domicílio, e como são indivíduos que já utilizam uma polifarmácia na maioria das vezes, há confusão tanto na dose quanto no espaçamento, no intervalo entre as doses. Há também a possibilidade de troca de substâncias, erro na tomada da medicação. Há riscos de substâncias que são para ser utilizadas por um determinado tempo. Muitas vezes o paciente ou o acompanhante, que às vezes é também acompanhante na mesma faixa etária e às vezes tem dificuldade também. Então, muitas vezes esses pacientes apresentam dificuldade para entender que essa tal medicação ela pode ser utilizada de forma contínua até a segunda ordem, mas aquela outra medicação ela tem que ser utilizada por 1, 2 ou 3 dias e deve ser suspensa. Muitas vezes o paciente esquece, fica tomando aquela medicação por tempo indeterminado, levando a possibilidade de complicações pela sua utilização prolongada ou pela associação com outras substâncias.
Lembrar também que esses pacientes que apresentam alterações visuais e auditivas, quando utilizam aparelhos para correção, como óculos ou aparelho auditivo, eles não devem permanecer sem esses aparelhos por muito tempo, porque isso também aumenta a chance de distúrbio cognitivo no pós-operatório. São pacientes que vão muitas vezes acordar de uma anestesia num lugar estranho e o simples fato de estar em ambiente estranho, fora da sua rotina, muitas vezes causa já confusão nesses pacientes. E se o paciente não tem acesso a um meio de se comunicar com o ambiente, não tem acesso ao horário, ao dia, ele muitas vezes acaba se desorientando e essa desorientação leva muitas vezes a aumento da incidência de distúrbios cognitivos e delírio no pós-operatório. Esse diapositivo traz esse quadro comparativo entre o delírio e a demência. Lembrando que o delírio pode ser subdividido em delírio hipoativo, aquele paciente que tem um comportamento depressivo, desinteressado, que pode muitas vezes levar a confusão diagnóstica com a própria demência ou até com depressão. Mas, em geral, o delírio ele apresenta um surgimento mais ou menos agudo ao longo de horas ou dias, que leva à diferença diagnóstica com o quadro de demência, com o quadro gradual, que leva muitas vezes meses, anos para uma instalação de seu diagnóstico formal devido à lenta progressão da sua evolução. O curso da apresentação ao longo do dia, quando comparado ao delírio e a demência, também é bastante diferente. O delírio usualmente apresenta uma flutuação ao longo do dia, com períodos de lucidez e normalidade, e depois dessas fases de remissão, o paciente apresenta então a sua fase de delírio, seja hipoativo ou hiperativo, enquanto na demência o quadro é mais ou menos estável ao longo do dia, levando uma piora, apresentando uma piora gradativa de um dia para o outro, ou ao longo de semanas, que muitas vezes não é percebida pelos familiares devido à sua muito lenta progressão. A atenção, muitas vezes, ela, em relação ao ambiente, aos fatos que acontecem ao seu redor, ele não é percebido de maneira lúcida e coerente pelo paciente que apresenta delírio, muitas vezes apresentando delírios alucinatórios e situações de percepções visuais ou auditivas, levando esse paciente a reações imprevisíveis e inadequadas, enquanto na demência isso não acontece geralmente. Portanto, é uma desorganização do pensamento e uma alteração do nível de resposta no paciente com delírio que normalmente não acontece no paciente com demência. O nível de consciência normalmente não é alterado no paciente com demência, mas pode apresentar algum grau de alteração no paciente com delírio. Também acontece com frequência o distúrbio do ciclo de sono e vigília no paciente com delírio, o que também não acontece no paciente com demência, até porque ele normalmente apresenta até um aumento do tempo de sonolência e uma certa inatividade ao longo do dia, mas sem apresentar a importante alteração do ciclo entre sono e vigília. Lembrar também que a alteração do ciclo sono-vigília, além de ser um resultado do próprio delírio, ele, quando causado por motivos situacionais, como por exemplo o paciente que está sendo submetido a procedimentos de longa duração, que mantém internado, que mantém com dor, e faz com que ele tenha uma alteração do seu tempo de sono, isso pode também desencadear o próprio delírio. Então, há uma diferença também em relação
Fatores que podem desencadear as crises de delírio são fatores clínicos como dor, como infecções, alterações hidroeletrolíticas, entre outros, podem desencadear ou precipitar ou piorar a crise do delírio e manter por mais tempo o paciente no seu estado fora da sua remissão. Enquanto a demência raramente o é. Normalmente a demência ela tem uma progressão, uma alteração assim, ainda não completamente entendida, mas que parece ser uma alteração progressiva por aquela alteração anatomofisiológica que ocorre devido ao envelhecimento, principalmente com diminuição da quantidade de células, diminuição da produção de neurotransmissores, as sinapses que estão diminuídas e, portanto, há uma progressão nessa situação, porém sem necessariamente haver a precipitação dessa piora devido a comorbidades, por exemplo. Lembrando sempre que tanto o delírio quanto a demência aumentam a mortalidade no pós-operatório. E, em geral, o delírio ele apresenta uma característica de reversibilidade que pode demorar semanas, meses ou até anos, mas dependendo da causa e do grau de prejuízo causado pelo fator desencadeante, ele pode apresentar reversão do quadro, enquanto a demência não. A demência ela é realmente progressiva e não tem a probabilidade de reversão. E esse gráfico mostra para a gente a evolução ao longo do envelhecimento, do aumento da incidência de demência na população em geral. Então ocorre um aumento progressivo da incidência à medida que o paciente envelhece, principalmente após os 60, 64 anos de idade, e atingindo valores extremamente elevados, na faixa de 60% e quase 65% em pacientes com mais de 90 anos, o que intuitivamente corrobora a ideia de que com o envelhecimento, perda de células, de condutividade, sinapses e diminuição da produção de neurotransmissores, esse envelhecimento leva então progressivamente a aumento desse comprometimento cognitivo do paciente. Havíamos apresentado a diferença entre delírio e demência. Aqui apresentamos a diferença entre delírio e distúrbio cognitivo pós-operatório. Importante atenção para que essas descrições dessas diferenças são didáticas e muitas vezes há confusão diagnóstica devido à forma não tão precisamente delimitada de diferença na apresentação de cada um dos quadros. Em geral, o paciente com delírio apresenta flutuação ao longo do dia, com momentos de desorientação, agitação ou hipoatividade, com dificuldade de atenção ou impossibilidade de atenção. O distúrbio cognitivo, normalmente o paciente apresenta-se orientado, alerta, mas com uma pequena dificuldade, uma dificuldade sutil na atenção e problemas de memória também. Em geral, o paciente com delírio ele é um paciente mais frágil e a apresentação é bastante variável, enquanto no paciente com distúrbio cognitivo, a forma que chama mais atenção é a depressão, que muitas vezes se instala. Ambos são de aparecimento, em geral, no pós-operatório, mas o delírio ele apresenta-se de maneira aguda, bastante notável a sua mudança de humor no momento que ele apresenta a sua fase de instalação, que pode surgir em horas ou dias depois da cirurgia. Enquanto o distúrbio cognitivo ele é bastante sutil, ele apresenta-se entre dias ou semanas após a cirurgia, muitas vezes é difícil de percepção pelos acompanhantes, pela família, uma vez que a sua instalação é progressiva, lenta e sutil, e muitas vezes também ela não, pela forma de depressão que às vezes se apresenta, pode ser relacionado a outras causas.
a duração do delírio em geral, de dias ou semanas, apresentando-se então a remissão ao longo após esse período. Enquanto o distúrbio cognitivo ele começa a melhorar depois de semanas ou até meses, mas pode persistir até por anos. Então, o distúrbio cognitivo pós-operatório, que às vezes é um pouco mais brando do que o delírio, ele pode ser bastante mais prolongado. Como foi dito, o delírio pode se apresentar na forma hiperativa, na forma hipoativa e até numa forma mista, enquanto o distúrbio cognitivo a apresentação é mais relacionada com disfunção de memória, disfunção de tomada de decisão ou a mistura dessas situações. Em geral, não acontece alteração do ciclo de sono vigília no paciente com distúrbio cognitivo, mas o paciente com delírio pode apresentar piora durante a noite, principalmente ao surgir o momento de apagarem as luzes, a escuridão do paciente pode trazer agitação, é difícil entender o motivo, pode ser por medo, por desorientação, e também no despertar muitas vezes o paciente apresenta agitação importante. As duas formas existem para as duas formas algumas ferramentas de avaliação diagnóstica, porém o delírio ele apresenta uma forma mais objetiva de se obter o diagnóstico e o grau de agressividade desse delírio, enquanto o distúrbio cognitivo pós-operatório ele ainda tem um diagnóstico pouco preciso e as ferramentas utilizadas nem sempre conseguem confirmar esse diagnóstico. Muitas vezes nos deparamos numa avaliação pré-anestésica com um paciente com comportamento duvidoso em relação à sua condição cognitiva. E algumas ferramentas podem ser utilizadas na avaliação desse estado e na triagem para uma avaliação mais especializada. Algumas sugestões aparecem ao longo do desenvolvimento deste assunto e as ferramentas são utilizadas de maneira mais ou menos especializadas e a grande vantagem da utilização dessas ferramentas, principalmente aquelas que são validadas para a utilização por não especialistas, é a praticidade e a possibilidade de, gerando esse diagnóstico, tentar reduzir a quantidade de fatores desencadeantes, evitar-se medicações e situações que podem piorar ou desencadear os estados de apresentação e também preparar um planejamento pós-operatório para que se traga esse paciente para as suas melhores condições, evitando o aumento da mortalidade que se apresenta em geral nos pacientes que apresentam as condições mais graves, as formas mais graves dessas situações. Uma sugestão para uma avaliação rápida desses pacientes é o teste mental abreviado, que foi publicado nesse trabalho de Welsh em 2018, na anestesia analgésica. Portanto, perguntar o nome do paciente, a sua idade, as horas, perguntar essas questões, fazer essas perguntas objetivas de fácil resolução e dar os pontos para cada uma resposta errada para ver o resultado da soma e assim a avaliação da gravidade quando existir essa alteração cognitiva. O nome do hospital onde está, o que o paciente foi fazer no hospital, pedir para reconhecer pelo menos 2 pessoas, a data de nascimento e nome do presidente, entre outras coisas. São perguntas mais ou menos diretas, objetivas, que podem facilmente perceber
disfunção cognitiva quando ela é de apresentação mais grave, mais evidente. Porém, são testes limitados que, quando a dúvida persiste, devem levar à solicitação, se houver tempo hábil, de uma avaliação especializada. Um dos exames mais utilizados mundialmente para triagem de pacientes idosos, principalmente com alteração cognitiva, é o mini-exame do estado mental. Ele é utilizado em praticamente todos os países e é uma forma rápida de se triar aqueles pacientes que se suspeita tenham desenvolvido distúrbio cognitivo ou demência ou até Alzheimer, mas não serve não é um exame diagnóstico, é apenas um processo de triagem que analisa alguns parâmetros, alguns domínios relacionados à orientação temporal, orientação espacial, memória imediata ou recente, a linguagem, e essa avaliação gera uma pontuação para o paciente que gira entre 0 e 30, sendo que os pacientes melhor ranqueados, quanto mais próximo de 30, mais saudável é o paciente em termos de cognição, quanto mais próximo do 0, mais alterada é a sua performance, mais grave é o seu estado de distúrbio cognitivo apontado, e o diagnóstico deve ser feito por exames específicos para avaliação. A pontuação, o ponto de corte desses pacientes vai variar de acordo com a escolaridade. Indivíduos com mais escolaridade vão ter que apresentar uma pontuação mais elevada, e aqueles com menor escolaridade vão apresentar pontuação menos elevada, e de acordo com a literatura, os pacientes, por exemplo, analfabetos, vão precisar atingir entre 13 e 20 pontos, dependendo da literatura utilizada, sendo que abaixo desse limite, esses pacientes vão ter que ser submetidos à avaliação especializada. E dependendo da escolaridade, então, quanto mais escolaridade, mais alto esse ponto de corte. Essa é a segunda parte do exame, né, do mini-exame de estado mental, que aborda, então, como foi dito, a memória recente, a linguagem, e pede para o paciente repetir uma série de situações, escrever algumas coisas, e assim faz-se a avaliação, faz-se uma triagem, não é um processo diagnóstico, isso é importante que se diga. Em relação aos fatores predisponentes para o delírio, existe uma série de condições bastante importantes nesse quesito. Lembrando sempre que o delírio é uma condição neuroinflamatória, considerada assim, e com alterações cognitivas cíclicas ao longo do dia, que podem ser desencadeadas em pacientes que têm fatores predisponentes, como idade avançada, uso do álcool, tabagismo. A utilização de drogas pode ser mais desencadeante do que predisponente, por exemplo, benzodiazepínico, opioides, agentes anticolinérgicos e esteroides podem desencadear essa condição dos pacientes que têm os fatores predisponentes. Redução de reserva fisiológica, principalmente a nível cardiorrespiratório, alterações neuropsiquiátricas prévias, como a própria demência, estados depressivos, alterações renais e alterações metabólicas, são fatores predisponentes que podem facilitar o surgimento desses quadros em pacientes que são submetidos a fatores desencadeantes. Situações também de sedação profunda, muitas vezes desencadeiam essas alterações. Ventilação mecânica está relacionado com o aumento também da instalação de delírio, dor, perda sanguínea acentuada, reposição sanguínea volumosa, alguns tipos de cirurgias, como por exemplo a cirurgia cardíaca, abdominal, grandes cirurgias ortopédicas como relacionadas a fêmur, e as cirurgias de urgência. Infecções podem desencadear
o delírio em pacientes que têm fatores predisponentes, a utilização de sonda vesical, a contenção física do paciente pode levar à agitação e desencadear a crise em pacientes que têm fatores predisponentes, e o isolamento do paciente também. Isolamento físico e psicológico pode trazer importantes alterações nesses pacientes. Lembrar sempre que falta de óculos e aparelhos auditivos em pacientes que necessitam desses aparelhos corretivos podem trazer também desorientação e desencadear as crises de delírio nesses pacientes. Eles precisam se manter conectados ao ambiente, eles precisam ter relação com o local, o tempo, e ter a ativação dessas funções cognitivas através de conversas frequentes e os cuidados que são relacionados a todos esses quesitos já comentados até aqui. A relação de sintomas relacionados ao delírio também é bastante ampla, tanto no hipoativo, no hiperativo ou no misto. São situações de sintomas que devem ser considerados em associação, uma vez que a sua inespecificidade é muito grande. Há, em geral, uma mudança no nível de excitação, pacientes que apresentam vertigem ou falta de excitação ou excitação exagerada com necessidade de aumento da vigilância desse paciente. Há um atraso no despertar da anestesia, alteração abrupta da função cognitiva, com piora na confusão por horas ou dias, e inclui-se aí os problemas com atenção, dificuldade de concentração, novos problemas de memória, nova desorientação. Há dificuldade em acompanhar conversas e seguir instruções. É desaconselhável confiar na cognição desse paciente quando a orientação de posologias complexas para uso doméstico. É importante também não confiar plenamente nas informações relacionadas a patologias prévias, cirurgias prévias e sintomatologia. Muitas vezes os pacientes apresentam tanto confusão quanto falta de atenção nas próprias perguntas que são feitas e respondem de maneira displicente, desatenta, e assim o planejamento anestésico cirúrgico fica prejudicado. O pensamento e a fala, muitas vezes desorganizados, leva à dificuldade no entendimento do que eles pretendem informar e da dúvida se eles realmente têm alguma coisa para ser informados naquela tentativa de comunicação. As emoções que mudam rapidamente também, com pacientes apresentando irritabilidade fácil, muitas vezes choro, e principalmente surgimento disso no pós-operatório, e aquela falta de prazer, chamada anedonia, que mostra esse paciente com aquela situação do delírio hipoativo, onde ele não quer se relacionar com o ambiente e não tem prazer com coisas que ele tinha anteriormente. Expressão de novos pensamentos, principalmente aquelas situações de pensamentos paranoicos ou algumas ilusões, alucinações, que levam a falsas crenças, a falsas interpretações no que os seus órgãos sensoriais estão tentando informar. Há novos distúrbios de percepção, como foi dito, ilusões, alucinações, e algumas alterações motoras, como movimentos mais lentos ou menores, a incômodo ou inquietação sem propósito, acontece de maneira inesperada, aquela agitação, aquela agressividade, e dificuldade para se manter a postura, o paciente não tem vontade de ficar em pé. Há alterações muitas vezes do ciclo de sono-vigília, como foi comentado anteriormente, e muitas vezes ele acaba dormindo ao longo do dia, fica acordado à noite, e quando acordado muitas vezes ele fica agitado sem entender porquê. Há diminuição do apetite, que leva também ao aumento da mortalidade pela diminuição da qualidade de nutrição,
e apresentação de incontinência urinária ou fecal de maneira de surgimento novo pode ser consequência da instalação do delírio, paciente que desinteressado, desligado do que está acontecendo, ele urina, ele evacua sem avisar, sem preparar para a situação adequada. Então, a variação de sintomas e do nível de excitação ao longo de minutos ou horas é uma condição característica do delírio, seja ele hipoativo ou hiperativo. Paciente que apresenta subitamente alteração do seu humor, agitação ou inapetência, são pacientes que levam ao surgimento da preocupação diagnóstica em relação a esse quadro. Entre as ferramentas validadas para utilização, para avaliação e triagem de pacientes com suspeita de delírio, e que são validadas para utilização por profissional não especialista, existe o fluxograma de triagem do delírio, que deve ser feito através da utilização do Hitchman Agitation Sedation Scale ou escala de sedação e agitação de Hitchman, que vai ser visto posteriormente, e quando resulta igual a 0, esse paciente continua necessitando de avaliação no fluxograma. Quando é diferente de 0, há uma grande suspeita de delírio e esse paciente, idealmente, deve ser avaliado através de exames especializados para o delírio ou a utilização do chamado Brief Confusion Assessment Method ou método de avaliação de confusão, que é feito também com o uso de uma ferramenta que vai ser mostrada posteriormente. Quando a escala de avaliação de sedação e agitação de Hitchman resulta igual a 0, ainda há necessidade, como disse, de mais uma etapa de avaliação, onde se solicita ao paciente para soletrar uma determinada palavra no seu sentido contrário. Se essa palavra for soletrada no sentido contrário e o indivíduo apresentar quantidade de erro igual a 0 ou 1, dizemos que o exame de triagem resultou negativo, e se por acaso ele apresentar um número de erros superior a 1, ele também deve ser encaminhado para avaliação do método de avaliação de confusão, o método breve, ou encaminhado para uma avaliação mais específica do delírio através de consulta e avaliação por especialista. Quando tanto a escala de sedação e agitação de Hitchman e a avaliação de desatenção resulta satisfatória, ou seja, igual a 0 na primeira avaliação e 0 ou 1 erro no exame de desatenção, dizemos que o paciente foi aprovado no exame, na triagem para delírio, e assim ele pode ser considerado um paciente de baixo risco de apresentar delírio no pós-operatório. É importante que essas ferramentas validadas para utilização por não especialistas sejam conhecidas por quem promove, por quem trabalha com anestesia em pacientes de alto risco para desenvolverem delírio, principalmente nos pacientes de faixa etária mais avançada, e apresentamos aqui um site onde há uma grande quantidade de recursos e informações para serem apresentados nesse sentido. O fluxograma de triagem apresentado aqui para o delírio, ele apresenta uma sensitividade de cerca de 98% e uma especificidade de cerca de 55% quando da avaliação e triagem do paciente com suspeita de delírio. Esse diapositivo traz essa escala numérica que faz referência à qualidade de despertar do paciente ou à qualidade de apresentação do seu nível de consciência. Indivíduos alertas e calmos apresentam numeração igual a 0, e quanto maior o grau de sonolência ou de dificuldade de despertar, mais negativa vai ser a numeração que ele vai receber, podendo ser classificado de -1 até -5, de acordo com a gravidade, com a intensidade da dificuldade do despertar desse paciente. E, por outro lado, pacientes que se apresentam desconfortáveis ou agitados,
ou até muito agitados, ou até combativos e violentos, eles vão apresentando então gradativamente uma numeração crescente, porém positiva. Quanto mais positivo, quanto maior o número positivo, mais agitado e combativo é esse paciente. Essa é uma classificação que é utilizada como parte de outras classificações, mas é importante lembrar que para pacientes que recebem numeração diferente de 0, a sensitividade dessa classificação é de cerca de 64%, e a especificidade para delírio é em torno de 93%. Outra coisa importante é o conhecimento do fato de que, como foi descrito por Marco Antônio em 2014, cerca de 18% dos pacientes idosos que apresentam tratamento clínico e têm delírio, eles não apresentam alteração do nível de consciência. Portanto, mesmo a numeração estando igual a 0, é importante ainda que seja feita a avaliação em segmento para que se afaste definitivamente o diagnóstico ou o prognóstico de desenvolver delírio em pacientes de alto risco. Aqui esse diapositivo apresenta o método breve de avaliação de confusão. Portanto, pacientes que apresentam estado mental, que apresentam um curso flutuante, ou seja, em determinado momento o paciente está lúcido, orientado, conversando e tranquilo, e periodicamente ele apresenta flutuação desse nível de consciência, levando tanto à forma hipoativa, com depressão ou com diminuição da conectividade com o meio, ou, por outro lado, na fase hiperativa, ou na forma hiperativa, o paciente apresentando-se agitado, confuso, às vezes até violento, ele vai então seguir o fluxograma. Se ele não apresenta essa alteração cíclica do estado mental, dizemos que ele não tem, provavelmente, nenhuma chance de desenvolver ou não está apresentando, naquele momento, o delírio. E então o método breve de avaliação de confusão ele é negativo para delírio. Se ele apresenta essa flutuação, ele vai ser avaliado também em relação à sua atenção. Pacientes que apresentam desatenção, que são avaliados segundo alguns critérios, como foi dito no diapositivo anterior, pedindo para o paciente soletrar uma palavra da frente para trás, de trás para frente. Se ele começa a apresentar muitos erros, então ele deve continuar sendo avaliado. Se ele não apresentar erro nenhum ou apresentar apenas um erro, dizemos também que provavelmente ele não tem delírio, ele também resultou negativo nessa avaliação, no método de avaliação breve de confusão mental. Mas se ele apresentou flutuação do comportamento sensorial e comportamental, ele apresenta nível de desatenção que leva ele a apresentar um número superior a 1 de erros nessa avaliação de desatenção, ele vai ser avaliado quanto ao grau de consciência, quanto ao seu nível de consciência. Se ele apresentar nível de consciência alterado e apresentou as duas outras avaliações ou interrogações de ciclo alterado de estado mental, desatenção, e ainda apresenta algum grau de alteração no nível de consciência, ele vai ser então taxado como positivo para a presença de delírio. Se por outro lado ele não apresenta esse estado alterado de consciência, ele vai ser questionado quanto à possibilidade de ele estar apresentando algum grau de desorganização do seu pensamento, algum grau de confusão. Se ele apresenta algum grau de confusão importante, ele vai ser também taxado ou suspeito de estar apresentando delírio e vai ser submetido a uma avaliação especializada. Se resultar que ele não apresenta confusão nos seus pensamentos, no seu raciocínio lógico, então ele também vai ser liberado como negativo para a presença de delírio. Esses dados eles são especificados e mais detalhados no site apresentado aqui, ldelirium.org/delirium assessment
um site que tem bastante informações relacionando a delírio e outros assuntos relacionados. Outra ferramenta importante, descrita por Marco Antônio em 2014, é o 3D-CAM, que é o método de avaliação de confusão em 3 minutos, abordando 4 aspectos principais, portanto, dividido em 4 perguntas que são elencadas e que são apresentadas nesse fluxograma. A primeira pergunta se relaciona à presença percebida pelo paciente ou por terceiros de alteração aguda do comportamento, do nível de consciência e da presença de flutuação dessa característica que assume então uma forma cíclica de apresentação, com remissões periódicas e momentos em que o paciente apresenta confusão, desorientação, pode apresentar alucinação, pode ter alteração importante ou não do nível de consciência, de atenção e discursos inapropriados. Essas alterações, portanto, podem ser percebidas pelo próprio paciente ou relatadas a ele ou ao avaliador por terceiros. Se resultar positiva essa avaliação, ele vai ser submetido à segunda etapa, que é a característica relacionada à atenção. Indivíduos que são solicitados a relatar 3 números na sua ordem de apresentação ou 4 números na ordem inversa, ou seja, de trás para frente. Ou solicitar ao paciente os dias da semana ou os meses do ano de trás para frente, e a resposta inadequada a essa avaliação também vai fazer com que o paciente seja considerado suspeito e vai ser então submetido à terceira fase de avaliação, que é o estudo da organização do seu pensamento, através da orientação do mesmo em relação ao dia, mês, ano, a semana em que ele se apresenta, o local onde ele se apresenta, e a presença de alteração no seu discurso na avaliação de uma conversação livre. Se essas 3 primeiras etapas resultarem positivas, esse paciente já é considerado um paciente portador de delírio. Ainda tem a 4ª fase de avaliação, que avalia no paciente com dificuldade de respostas a essa 3ª etapa. Então, ele vai ser avaliado em relação à sua sonolência, o estado de torpor, coma ou outras alterações do nível de consciência que se presentes e associadas à positividade das etapas anteriores, ele também vai ser considerado como portador de delírio. E esses pacientes que, porventura, apresentem dificuldade de resposta nas avaliações 2, 3 e 4, eles devem ser considerados suspeitos e as respostas a essas avaliações devem ser pesquisadas junto a amigos, parentes, acompanhantes, perguntar a essas pessoas que convivem com o indivíduo se há uma evidência de alteração aguda no seu estado mental, alteração de memória, pensamento atrapalhado ou alguma outra alteração de comportamento que chame atenção durante o dia nesse paciente, principalmente se apresentado de forma cíclica. Essa é mais uma ferramenta simples, também validada para uso por profissionais não especialistas, que leva também 4 domínios que são avaliados e ranqueados, e os scores são somados para comparar com a tabela abaixo, onde o resultado igual a 0 significa que é improvável a existência de distúrbio cognitivo ou delírio. O resultado entre 1 e 3 pontos sugere a possibilidade de algum distúrbio cognitivo, e 4 ou mais é bastante forte a suspeita e é bem provável a existência de distúrbio cognitivo importante ou delírio. Esse quadro, essa forma de avaliação, essa ferramenta é encontrada no site próprio
e tem 90% de sensibilidade e 84% de especificidade. A prevenção do aparecimento de delírio passa por evitar-se ou reduzir-se a utilização de precipitantes, como drogas que sabidamente são desaconselhadas nessa situação, como benzodiazepínicos, anticolinérgicos. Evitar também a metoclopramida nos pacientes com alteração extrapiramidal, como doença de Parkinson. Otimizar a nutrição e hidratação, preferencialmente oral, e mantendo a nutrição, a alimentação oral até o momento mais próximo possível da cirurgia, quando isso é factível, e retornar a alimentação, os hábitos alimentares e hidratação oral também o mais rápido possível no pós-operatório. Corrigir sempre a acuidade visual e auditiva. Pacientes nessa faixa etária, em geral, têm dificuldade de audição, tem limitação visual, e mantê-los sem os seus corretivos para essas deficiências mantém esses pacientes fora sem interação com o meio ambiente, e muitas vezes isso já também propicia o desencadeamento ou aceleração do surgimento de delírio. O controle de dor e infecção no pós-operatório também é fundamental nesses pacientes, e a revisão periódica da medicação em uso, tanto para que se evite a perpetuação de substâncias que são para uso por tempo limitado, e muitas vezes os pacientes senis, ou que não ouvem direito, ou que não entendem bem a orientação, mantém essa medicação por tempo prolongado, aumentando a chance de associações deletérias, interações medicamentosas não desejadas, e também aumentando a chance dos efeitos colaterais de cada uma dessas drogas. Evitar sempre os antipsicóticos, utilizá-los apenas em casos de extrema necessidade, e a atenção para o tratamento imediato das questões médicas, onde o desencadeamento do delírio e de outros distúrbios cognitivos podem se acelerar nas disfunções metabólicas nos pacientes com desidratação, com hipotensão arterial, entre outros. É sabido que o paciente com Alzheimer apresenta a interação da proteína beta-amiloide, que acelera a deficiência, a instalação e o progredir da doença de Alzheimer. Existe um chamado fator, a proteína anti-P40, que é um inibidor do sinal inflamatório. Ele normalmente está aumentado, normalmente ele é liberado na circulação cérebro-vertebral, e quando presente em quantidade suficiente, ele normalmente ajuda a reduzir a proteína beta-amiloide e reverte a alteração cognitiva em ratos com doença de Alzheimer. Isso já foi demonstrado em pesquisas, e também já foi demonstrado que altas concentrações de interleucina 1 afeta bastante os receptores NMDA e GABA e aumenta a produção de proteína beta-amiloide, fazendo com que haja a aceleração, ou pelo menos há uma grande suspeita de que esses agentes pró-inflamatórios, essas citocinas, fazem com que haja uma aceleração da instalação do Alzheimer nesses pacientes, desenvolvendo o que se chama aquelas situações neuroinflamatórias que desencadeiam esses processos neurocognitivos importantes. Outros aspectos importantes na prevenção do delírio são as estratégias de reorientação do paciente, mantê-los sempre atentos, ajudando na orientação cognitiva, informando em relação às situações temporo-espaciais, dizendo onde o paciente está, conversando com ele, interagindo com ele, fazendo com que ele entenda as informações e consiga responder a perguntas, por mais simples, para que eles se mantenham envolvidos nos aspectos ambientais. Envolver os familiares nessas estratégias de orientação, uma vez que muitas vezes o distúrbio cognitivo, o delírio,
eles podem surgir no pós-operatório após a alta do paciente. Então é importante que haja essa interação com os familiares. Estimular a mobilidade sempre que possível, manter esse paciente em pé e andando o mais rapidamente possível. A circulação deve ser acelerada nesses pacientes, eles não devem ficar imóveis muito tempo. A ventilação pulmonar adequada depende disso, evitar-se o desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos para que não haja complicação clínica, e a complicação clínica venha a acelerar esse processo de instalação dos distúrbios neurocognitivos e delírio. Então, evitar a restrição do paciente ao leito é de fundamental importância. Ajudar o paciente à manutenção do ciclo sono-vigília para que ele descanse, que ele repouse adequadamente à noite, que ele tenha os seus momentos de conforto durante o dia. Evitar constipação também nesses pacientes. A constipação pode ser um fator associado à piora desses quadros. Em relação à técnica anestésica, não há consenso nem entre drogas, nem entre técnicas, se a técnica de anestesia geral é superior ou inferior às técnicas regionais. Ainda não foi decidido, o que não se tem ainda evidência científica para se amparar a escolha de uma técnica ou outra. O que se tem é que, se por acaso a escolha da técnica anestésica for para uma técnica regional, evitar a sedação excessiva do paciente, que é um dos fatores que podem também acelerar esse processo. A utilização do índice bispectral ou de alguma ferramenta de monitorização do nível de hipnose intraoperatório está associado à redução de consumo de anestésicos e parece que está associado também à redução da incidência de delírio. Ainda é um aspecto controverso, mas existem alguns artigos que apontam para essa melhor resolução dos pacientes quando da utilização da monitorização do grau de hipnose. E, de novo, evitar drogas que são relacionadas à piora, como os benzodiazepínicos. A utilização da ketamina, apesar de nos pacientes jovens em geral poder estar associada com o fenômeno de alucinação quando utilizadas em altas doses, em doses analgésicas, a ketamina é muito bem aceita na população idosa, mas em relação à prevenção ou não de delírio ou distúrbio cognitivo é bastante controversa a sua utilização. O que se tem de certeza ou de aparente certeza é que a ketamina não está associada com piora desses quadros. E a dexmedetomidina parece que é bastante promissora na prevenção ou na redução da incidência desses distúrbios. Em 2013, Chan publicou no Jornal de Neurocirurgia e Anestesiologia um estudo que mostra que a apresentação de delírio diminui com a utilização do índice bispectral e, apesar de na primeira semana não ter muita alteração em relação ao surgimento de distúrbio cognitivo pós-operatório, isso parece ser verdade após os 3 primeiros meses. Portanto, na comparação aos 3 meses de pós-operatório, pode haver uma razoável redução de delírio de distúrbio cognitivo pós-operatório. Já no pós-operatório imediato, já existe uma redução importante do aparecimento de delírio. Esse estudo, publicado então em 2013, ele foi citado por Cottrell também no Jornal de Neurocirurgia e Anestesiologia nesse ano de 2020. Nessa outra citação de Cottrell, na mesma publicação narrativa sobre as alterações cognitivas no paciente idoso, ele faz esse relato, um contraponto, onde parece não haver uma importante redução na apresentação de delírio em pacientes que estão monitorizados com eletroencefalograma,
quando comparado com o tempo de supressão apresentado no intraoperatório. Portanto, é um contraponto que, embora questionado, ele parece trazer alguma informação. Como foi comentado anteriormente nesse vídeo, o distúrbio cognitivo pós-operatório tem uma apresentação mais sutil que o delírio, porém leva um pouco mais de tempo para se apresentar e um tempo, às vezes, muito mais prolongado de duração para sua reversão da sua evolução, da sua apresentação clínica. São indivíduos que apresentam alteração de memória, dificuldade no processamento de informação, uma velocidade psicomotora bastante atrapalhada e pode demorar até semanas ou meses para se resolver o seu quadro. São fatores predisponentes à idade avançada, deficiência cognitiva prévia, nível de educação mais baixa. Existe a teoria neurovegetativa que foi descrita em animais, mas não comprovada em humanos, onde há uma relação muitas vezes com agentes anestésicos que podem acentuar a aceleração ou a velocidade de apoptose, de degeneração do sistema nervoso central, com redução mais acelerada da quantidade de células e a produção de apoproteína E. A apoproteína E, como foi descrito, ela apresenta uma alteração genética em alguns indivíduos, podendo causar isoformas que são incapazes de mediar a recuperação neuronal. A recuperação neuronal ela é acelerada pela presença da apoproteína E. E indivíduos que têm alteração genética que interferem na produção de apoproteína E funcionante podem dificultar essa recuperação neuronal. Existem também teorias relacionando. Temos aqui o segundo vídeo relacionado à anestesia para o paciente idoso, relacionando nesse vídeo assuntos do tópico Sistema Nervoso Central, Distúrbio Cognitivo Pós-Operatório e Delírio. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, divulguem, compartilhem e deem o seu like. Visitem-nos no nosso canal Telegram. Muito obrigado.